Fala pessoal do Meteoro Repórter, nós estamos aqui com uma entrevista super especial com um grande professor de Direito da PUC São Paulo, um dos maiores juristas do Brasil e que certamente vai esclarecer as informações aqui dos momentos finais antes do cumprimento de pena de 27 anos e 3 meses de prisão, inicialmente em regime fechado, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Na mesma semana em que a gente recebeu a informação do site Platô BR, que o ex-diretor da ABIN, atualmente deputado federal, Alexandre Ramagem, apareceu em Miami no dia 11 de setembro de 2025, dia da sua condenação, estando fora do Brasil após o confisco dos passaportes. Vamos de vinheta e vamos falar sobre a punição aos golpistas, o processo judicial e os próximos passos, gente. Vamos de vinheta. Agradecer muito a presença do Dr. Pedro Serrano. Eu sei que não é fácil ter chamado ele nesse dia de hoje, mas agradeço pela deferência e por abrir um espaço na sua agenda, professor. Como é que o senhor está? Tudo bem, graças a Deus, Pedro. Pois é, professor, essas informações são preocupantes, né? A gente vai tá uma reta final agora de processo do presidente Jair Bolsonaro. As notícias davam conta, agora eles entram com os recursos finais. Uma hora vai ser transitado em julgado, ele cumpre pena inicialmente em regime fechado, só que a gente tem essa notícia do Ramagem essa semana que vem no bojo de algumas notícias, né? Uma suposta falha de vigilância do Bolsonaro na prisão domiciliar, a proximidade dele de uma embaixada norte-americana. A gente tá correndo risco desses caras fugirem, professor? Acho que tem, né? Sempre tem, né? E vamos esclarecer para o público, a pessoa não comete crime algum pelo fato de tentar fugir. Uhum. Ela tem os seus crimes pelo que ela foi condenada, mas a fuga é um direito inerente a qualquer ser humano. O ser humano tem naturalmente desejo de liberdade, então o Estado não pune a tentativa de fuga em si, né? Uhum. Existem sanções, por exemplo, se a pessoa foge durante o transcurso do processo, ela vai tomar uma prisão cautelar. Se for pega, vai ser presa. Mas isso porque é uma forma de proteger o processo, não uma punição por ela ter fugido. É uma medida cautelar, né? Então, você pode ter prisões decretadas com medidas cautelares, para evitar a tentativa de fuga. Porque a lógica é a seguinte: o ser humano foge, tenta fugir. E o Estado tenta segurar e não deixar fugir. Essa que é a relação. Mas não há um crime, uma tipificação específica pela tentativa de fuga, a meu ver. Não pode haver. Agora, existem os outros crimes que eles cometeram, que eles têm que responder. Eles estão querendo fugir dessa resposta, o Estado tem que manter eles guardados, né? Não tem outro jeito. Então, tem que manter mesmo sob vigilância, sobre tudo que for possível aí, né? Uhum. Tem que ser mantido em vigilância e entra na questão onde envolve todos os réus, né, professor? Mas o caso especificamente do Bolsonaro, estavam falando que ele poderia rapidamente ir para uma prisão domiciliar, como precedente do caso do presidente Collor. Collor ficou um final de semana e depois foi transferido para prisão domiciliar. Mas com essas articulações internacionais, o Eduardo Bolsonaro estava nos Estados Unidos, está totalmente regular a situação dele e agora viajou para o Bahrein. Parece que voltou agora de novo para os Estados Unidos. O Estado brasileiro não pode deixar esses caras tramarem golpe de novo? Não, mas aí tem um problema na questão do Eduardo Bolsonaro, a meu ver. Não decretaram a prisão preventiva dele daquele outro moço lá. Do Paulo Figueiredo. Que eu nem sei agora se é legítimo, já passou o tempo também, mas eles claramente, isso não sei o que estou falando, foram eles que falaram, né? Eles foram a público, claramente, ameaçar o judiciário brasileiro, ameaçar o legislativo, os chefes dos legislativos, ameaçar o presidente da República, até de sanções internacionais, caso não atendessem à demanda de não poder processar o presidente Bolsonaro. Seria o único cidadão no país que não poderia ser processado pela justiça. Quer dizer, qualquer um pode, menos o presidente Bolsonaro. Quer dizer, a reivindicação é absurda. E pior, o Trump, ao decretar sanções ao Brasil, sanções econômicas, declara que foi por conta da prisão do Bolsonaro. E eles colocam assim, claro, na mídia, esses dois, que foi por conta de reivindicação deles. Quer dizer, ou seja, há aí uma série de razões para decretar a prisão cautelar deles. Havia já a instauração de uma investigação para investigar coação no curso do processo e outros delitos que eles cometeram.
eles ameaçaram o tribunal, logo eles colocam em risco o processo penal, né? Então é evidente que cometeram ilícito aí, justificador da prisão cautelar, porque você colocar em risco a rigidez do processo é motivo para você ser preso. E, por último, eles ameaçam a ordem econômica. E isso é razão para prender. Então, aliás, não ameaçam, né? Atingiram a ordem econômica no fim, porque o Trump tomou as medidas, né? Então, esse tipo eu não entendi até agora porque que não houve voz de prisão cautelar. Se houvesse prisão cautelar, pode ser que nessa saída do Eduardo para o Bahrein, ele fosse pego pelo alerta vermelho. Então, pelo menos preso, se ele recebesse proteção do Estado americano, ia ser só lá, né? Então, ele ficar viajando é um pouco porque a nossa justiça, a meu ver, claudicou em não decretar a prisão preventiva deles. Eu não estou te ouvindo, Pedro. Eu tinha me montado aqui. Só que agora com esse caso do Ramagem aparecer lá fora, o que você acha que vai acontecer com o Jair Bolsonaro? A gente conversa bastante, né, professor? Eu vejo também as entrevistas que você dá em outros veículos. Você acha que rapidamente ele iria para uma prisão domiciliar? Pode ser. Ou é difícil prever? Eu acho que essas coisas são muito tumultuadas, o debate público no Brasil sobre isso. Não precisam colocar claro que isso não é nenhuma discussão propriamente jurídica, tem consequências jurídicas. Mas o mérito da discussão é médica. Quer dizer, veja, primeira coisa que tem que se levar em consideração, ele nunca vai ficar aprisionado no sistema comum. Isso não. Cela comum, não. Ele vai ficar numa cela separada, mais cuidada e protegido. Porque ele é ex-presidente e tem esse direito. Por razões que eu posso expor aqui depois. Agora, a questão é saber, essa cela não pode ter condições de saúde para ele? Pensando isso. E pensando na questão de custo também, né, professor? Manter ele em domiciliar, pelo que eu li de especialistas, é mais caro. Não é melhor dar uma cadeia com estrutura? O pessoal estava falando da tal da papudinha. Parece que é uma prisão com uma estrutura. Eu pensar em estrutura de saúde mesmo, sabe, para ele lá, quer dizer, um enfermeiro, médico. O médico perto, quer dizer, isso pode ter, né? Bem, isso a discussão não é nem muito minha. Eu não sei se isso funciona ou não, é um médico que tem que dizer. Os médicos, o Supremo tem que designar, a meu ver, médicos públicos, sem vínculo nenhum ideológico ou político ou financeiro com nenhum interessado. Que vão lá, vão fazer uma junta médica para avaliar a situação de saúde dele e ver, será que numa cela da Papudinha, com tais e tais condições, ele não poderia ficar? É uma das questões que o ministro tem que fazer para ele. O ministro tem que perguntar, a meu ver, à junta médica, uma série de questões. Uma delas é essa. Se ele ficar numa cela, separado, com condições salubres, etc. e tal, acompanhado por enfermeiras, se for o caso, tal. Então, isso, possibilitando a família, não estou falando para o Estado pagar, mas possibilitando a família pôr enfermeiro com ele. Ou um médico constante, ou que ele receba visitas médicas. A família que tem que decidir, a família tem dinheiro, tem 110 imóveis, né? 120. Sim. Então tem condição de prover isso, e o Estado autorizar a família a fazer isso. Né? Ele teria assistência médica. Então, essa pergunta tem que ser feita aos médicos, e os médicos responderem, não, mesmo assim tem que ir para domiciliar, porque aquele não tem condição de garantir a saúde dele. Tá bom. Entendeu? A gente tem que aceitar a resposta desses médicos. Eu acho que o ministro deve seguir a orientação desses médicos públicos. Aqui no Brasil, o juiz decide demais, às vezes, sabe, Pedro? Como ele decide como se ele fosse policial, médico, psicólogo, tudo, né? De uma decisão, você vai lembrar, o Conselho Federal de Psicologia determinou que não era ético, não é correto haver o tratamento gay lá, como é que é, o sujeito deixar de ter uma orientação, a cura gay, esse negócio foi chamado de cura gay. Falou como não sendo ético, e não só não sendo ético, não sendo eficaz tecnicamente esse tipo de... Pô, de um juiz neoliminar, rapaz. O que juiz entende de tratamento psicológico para se considerar superior na compreensão do que é um tratamento psicológico ao Conselho Federal de Psicologia? Então, isso é que a gente chama de autocontenção do judiciário. O judiciário tem que se autoconter nesse tipo de debate. Esse debate do Bolsonaro é médico, vamos dizer, o mérito. O que o juiz tem que fazer, o magistrado tem que fazer, a meu ver, é colocar as perguntas corretas para os médicos, né? Para esclarecer bem a situação e decidir a partir da resposta nessas perguntas, não a partir da impressão dele, né?
Uhum. A missão do Alexandre é fazer ele cumprir a pena junto com os demais ministros. É isso. É isso. É isso, fazer ele cumprir. E a questão de um jeito que não vulnere os direitos humanos dele. Então, os direitos fundamentais. Então, é evidente que se ele tiver numa cela, mesmo que a papudinha, como chama, e isso não puder satisfazer a situação de saúde dele, ele tem que ir para domiciliar mesmo. E aí a polícia pode manter vigilância ali, ué. Uhum. Pode ficar 20 policial em volta da casa olhando ali, se ele pode ou não. Pode ficar policial perto da embaixada americana. Também. A polícia só não vigia se não quiser. Estrutura tem, condição tem, não é difícil, né? Ele pode usar a tornozeleira, tem 1000 mecanismos, entre os eletrônicos de controle, tem 1000 mecanismos para você fazer. Então, é isso. Tem 1000 mecanismos também, né, Serrano? E a gente sabe, essa ida do Ramagem para Miami, ele é delegado da Polícia Federal. Tá tendo alguma sabotagem nesse processo. Tem alguma coisa, cara, porque eu fiquei estranho. Me disseram, não sei se é verdade, estava lendo na matéria que você mandou aí, que ele entregou o passaporte, é isso? Parece que ele foi para o Rio, depois para Roraima, e alguma parte dessa trajetória, porque ele tá em Miami, tá num condomínio de luxo lá. Alguma parte dessa trajetória deve ter sido via terrestre, Serrano. Talvez ele tenha pego um avião fora daqui. Naquele mesmo esquema da Carla Zambelli, você lembra? Lembro, mas veja, para passar na fronteira tem que ter passaporte também, isso que é estranho. Talvez ele tenha mais de um, a gente não sabe. Tem que ver isso tem que investigar. Inclusive, investigar, me desculpe, mas a leniência da Polícia Federal. Isso tem que vigiar esses caras. Né? Sim. É legítimo manter sob vigilância. Ele está sofrendo um processo e tem medidas cautelares contra ele. A apreensão do passaporte, tudo com a função de evitar a fuga. A Polícia Federal, com respeito e distância, pode manter vigilância. É estranho o delegado da Polícia Federal ter conseguido sair fora do país nessa situação. Exatamente. Serrano, o Bolsonaro vai começar a cumprir pena e o ministro Dino desarquivou a questão da pandemia. Você, como jurista, constitucionalista, profundo conhecedor das leis, eu não estou nem entrando na questão dele ser mais punido, mas outros processos podem andar e a gente pode ter alguma esperança de mais investigações da Polícia Federal? O que você vê? A questão da pandemia, eu acho que foi ilegal o arquivamento dos casos. Foi arquivado por uma procuradora da República, mas na época o Metrópole soltou uma matéria, veja, dizendo que essa procuradora tinha contato direto com o Bolsonaro, que falava diretamente com ele, que recebeu a promessa do Bolsonaro de, caso ele fosse eleito, que acabou não sendo, ser nomeada Procuradora-Geral da República. Isso aí dá um indício grave. Isso dá um indício grave de que foram. É um indício, eu não tenho certeza, ninguém tem, teria que investigar, mas um indício grave, essa matéria, se verdadeira, que ela arquivou por razões não jurídicas. Assim, precisaria investigar isso, por exemplo, verificar se isso ocorreu mesmo ou não. Né? A outra questão é que, de qualquer forma, para mim, é ilícito esses arquivamentos. Houve um crime grave ali, muita gente morreu, não é brincadeira, pô. O Bolsonaro foi na televisão, você lembra disso, falar que vacina dava HIV. Cara, olha, é o presidente da República fazendo isso. Sim. E teve gente perto de mim que eu conhecia que morreu por causa das falas bolsonaristas. Ele era bolsonarista também. Acabou não se protegendo em certas situações, pegou Covid e morreu. Isso não é longe de gente que eu conheço. Então, isso é grave. Não é coisa. É o presidente da República, ele tem dever de manter a saúde da população. É o primeiro dever dele. É proteger o próprio povo. E aí, e não sou eu que falo, ó. Desde a década de 30, você tem Temístios Cavalcante, tem gente, administrativistas ultraconservadores, um deles, inclusive, foi nomeado pelo Médici, ministro do Supremo Tribunal Federal, para você ter uma ideia, e que desde aquela época eles falavam, numa situação sanitária dessa natureza, é obrigatório o agente político seguir as determinações da ciência. Não tem escolha. Garantindo o direito à vida e à saúde pública. Ele pode ter a crença pessoal que ele quiser. Ele é obrigado. Né? Agora, quando ele retira da população, primeiro, condição de ter vacina, né?
Vamos lembrar bem, o país deve, um político que eu não tenho tanta simpatia por ele, mas o país deve ao governador Dória. Se as pessoas forem lembrar, é que as pessoas esquecem isso. A vacina da fundação da Fiocruz, ela não funcionou, ela não veio ao Brasil, ela não foi disposta ao público, ela demorou 6 meses. Nós tivemos 6 meses que era só a Coronavac que vacinava os nossos idosos, né? Só a Coronavac. Esses 6 meses salvou um monte de vidas. Agora, se dependesse de Bolsonaro, não ia ter um vácuo, aí ia morrer muito mais gente do que já morreu. Ia ter passado de 1 milhão de mortos nos números oficiais. A sorte é que temos Dória, mas isso não quer dizer que o outro não cometeu ilícito. Vamos ser aqui claro, o país deve ao ex-governador Dória, né? E tem que sancionar os agentes federais que contribuíram para não proteger a população. Isso é grave, pô. Isso é muito grave. Morreu um monte de gente. E poderia ter morrido muito mais, colocou em risco. Quantas pessoas, não só os que morreram, tiveram lesão para a saúde, que estão até hoje aí penando. Sim. Agora, não é que ele é culpado de tudo que aconteceu na pandemia, mas se tivesse adotado as medidas de cautela que a ciência recomenda, sem dúvida alguma, menos gente teria sido atingida, né? O Brasil foi um dos países do mundo que mais teve problema com isso, né? E não só ele não foi condenado, né, Serrano? Quando você olha, por exemplo, um ex-ministro da Saúde como Pazuello, deputado federal... Todos, não estou falando nem dele, eu estou falando de todo um ato de governo. A Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a mais prestigiada do país no tema, soltou uma série de estudos onde professores de lá apontam claramente que houve crime e lesa humanidade na conduta do governo. Eles apontam uma série de atos administrativos escritos, que demonstram claramente uma postura do governo de não proteger a população, de tomar medidas anti-vacina, anti-proteção, anti-máscara, medidas que, na realidade, levaram a cometimento de um crime lesa humanidade. O Tratado de Roma ele chega a fazer a previsão que a falta de remédios, de fornecimento de remédios, é uma forma de crime lesa humanidade. A vacina é isso. Ele se negar a assinar a vacina, essa forma, né, quer dizer, a sorte é que tínhamos o Dória. Se não tivéssemos o Dória e o Instituto Butantan, nós estávamos mal arrumados naquele período, né? Nós já estávamos ruins, é um dos países do mundo que mais teve morte proporcionalmente à população, mas nós estaríamos pior, né, se dependesse desse núcleo governamental que a gente tinha na época. Sim, exatamente. A gente teria... É a política... que eles o termo jurídico pode não ser esse, mas foi um genocídio, foi uma matança, né, Serrano? Crime lesa humanidade e genocídio tem a mesma pena, para você ter uma ideia. São só nomes diferentes que se dão, né? Genocídio para a mesma coisa. É para a mesma coisa, na essência. Uhum. Outra coisa que eu queria te perguntar, Serrano, como é que você vê... Tá acontecendo todas essas questões aí com os golpistas, com esse processo todo... E a gente teve o PL antifacção do Derrite, aquela aberração, 6 textos, uma sabotagem aberta à Polícia Federal, e aí quando a gente criticou aqui a Polícia Federal, a gente está criticando a Polícia Federal por um ato pontual. Tem feito investigações importantes, mexendo com figuras poderosas e o crime organizado. Como é que você está vendo isso e como é que você está vendo... Aí eu não estou perguntando para o jurista, estou perguntando até para o Pedro Serrano Pessoa, a campanha do ano que vem, porque eu estou vendo que a questão da segurança pública vai ser a pauta. Primeiro, sobre o assunto do PL facção, eu acho que é o seguinte, a razão desse troço todo, na minha opinião, não é querer combater crime organizado. Não. Ele tem carências muito evidentes se você fosse fazer uma política pública séria de controle do crime organizado, digamos assim, de combate ao crime organizado. Primeira coisa, você não combate crime organizado só através de ação disciplinar do Estado, só através de ação policial. Crime organizado precisa reduzir desigualdade social. Pedro, é impressionante, não há exceção no mundo. Todos os países com grande desigualdade têm grande violência, sem exceção. Você tem país pobre, até miserável, que não tem grande violência. Você tem país rico, que não tem grande violência, mas país desigual é inafastável. O país mais violento da OCDE, que é aquela entidade que organiza os países mais ricos do mundo, o país mais violento é os Estados Unidos, que é o mais desigual deles. É fatal, né? Óbvio que no Brasil é mais complexo que isso.
você comparar a desigualdade do Brasil com outros países de desigualdade semelhantes, nós temos mais violência. Isso é por causa do combate às drogas, guerra às drogas, uma série de políticas públicas adotadas que acabou levando a isso. Mas, de qualquer forma, é fatal que você, para ter um combate sério ao crime organizado, você precisa reduzir desigualdades sociais. Também, não só. Você precisa organizar e racionalizar o Código Penal. Nós precisamos dar condição que a polícia tenha prioridade de tratar dos crimes violentos. Agora, aqui no Brasil, tudo vira crime, Pedrão. Tudo. As pessoas acham que resolve. Eu não sei que fetiche que tem. Até o nosso campo. Não, o Contarato estava falando de aumentar a pena. Serrano, eu não sou um cara antipunitivista, mas aumentar a pena nessa altura do campeonato, pra quê? Não, mas o problema é que o Estado não funciona. Outra coisa. Não funciona. Vamos lá. No Brasil, o pessoal fica falando às vezes, tem que ter pena de morte. Tem muito pior que pena de morte aqui. Claro. Esse ano nos Estados Unidos é o ano que os Estados Unidos mais matou gente por pena de morte. Há 15 ou 20 anos. No primeiro semestre. E eles mataram menos do que nós matamos num dia naquela operação no Rio. Os caras foram lá, deram um tiro, não sabem quem, mataram 120. Nos Estados Unidos, para matar esses caras lá, eles tiveram que passar por 4 instâncias judiciais, demorou pra cacete, teve chance de perdão, teve defesa. No Rio, foi matando gente, sabe-se lá. Aí tava o garotinho falando que o Doca tá em Paraisópolis com o PCC, cara. Nós matamos mais de 40, com todas as quedas que houve nas taxas de homicídio, que às vezes as pessoas falam que é uma bobagem, porque caiu muito pouco, mas nós matamos mais de 40 mil pessoas por ano aqui. Os Estados Unidos perdeu 20 mil soldados em 10 anos de guerra do Vietnã. Quer dizer, então, cara, a gente já mata gente pobre pra cacete aqui. A lógica desse projeto é continuar matando pobre. Agora, o problema é que para combater crime organizado, esse é o outro elemento que eu vou falar, não adianta reprimir só o crime na favela. Tem que reprimir o crime na Faria Lima. Crime organizado não é mais só aquele sujeito de bermuda e camiseta, é o cara de terno, bem cheiroso, que cria fundo financeiro para poder acolher dinheiro do PCC. Que é um cara que nunca traficou um quilinho de cocaína, mas é um cara que é essencial para o crime organizado existir. E vou te dizer, essas coisas de criar fundo, Pedro, é desconfiança minha. Até agora eu falei de fatos. Vou falar agora de intuição de advogado velho, de homem de mais de 60 anos. Né? Isso é um belo mecanismo do cara virar sócio do tráfico. Claro. Só um jeito dele lavar dinheiro. É um belo mecanismo do banqueiro virar sócio. Então, vejam... Ele pode não ser majoritário, né, Serrano? Mas aquele minoritário que lucra, claro. Não há seriedade num projeto de lei de combate ao crime organizado. E eu sou a favor de combater o crime organizado, quero dizer isso bem claramente. Esse é o problema da esquerda, que acha que é possível você compor uma política de segurança pública que não inclua, veja, não estou dizendo que é só isso, mas não inclua uma rigor estatal na disciplina da vida social e do combate ao crime organizado. Acho que tem que incluir isso, só que tem que fazer para valer. Para valer, você tem que incluir os banqueiros e tem que criar condições para que essa relação entre o crime organizado e o sistema financeiro seja investigada. E aí eu acho que esse projeto do Derrite é imensa falha, não tem um artigo tratando sobre isso. Nada. Por exemplo, nós precisamos ter... Esse banqueiro aqui que foi preso, estou querendo dizer que ele é culpado, ele está lá respondendo, inquérito, etc. Mas a mídia levantou a existência de uma suspeita de que o PCC tenha posto dinheiro num fundo dele, né? Que fosse um fundo gerido pelo PCC, que não era um fundo auditado, era um fundo que criava mecanismo de fundo em cascata, quer dizer, um fundo que é dono de um fundo, que é dono e que você não conseguia ter rastreabilidade do beneficiário final. Mas essa lei prevê alguma coisa de rastreabilidade do mercado financeiro? Vejam, gente, vigiar capital é o mínimo. Nós já somos vigiados pra caramba. Eu saio da minha casa, eu sou filmado, se eu vou até a PUC, eu sou filmado do elevador na rua, chego na PUC, sou filmado, é o tempo inteiro. Se eu falo alguma coisa perto do celular aqui, aparece propaganda daqui a pouco sobre essa coisa que eu falei. Qualquer cidadão comum é ultra vigiado hoje em dia. O capital não vai ser? Nessa atividade de crime, eu não estou falando para romper sigilo, mas tem que ter mecanismo de controle estatal, do próprio Banco Central, etc. Tem que ter rastreabilidade. Esse caso desse banqueiro mostra isso. Aliás, esse caso não vai servir para nada se só ficar na punição. Tem que só ficar nele, né? Será que não tem outros? Não é só punir. Punir, as pessoas acreditam muito nessa história. É você criar um mecanismo de regulamentação, é ter lei que ponha peia nesses caras. Esses caras se acham donos do país e que eles podem ser sócios de cocaína.
de crime organizado. Não pode ser. Isso tem que pôr limite, né? Não pode aceitar. Não existe risco sistêmico maior do que apoiar o crime organizado e ser sócio dele. Isso acaba com a soberania nacional. É o maior risco sistêmico que tem é a sociedade entre um banco e o crime organizado. E quando você fala em um banco criar um fundo para lavar dinheiro do crime organizado, ele é sócio do crime organizado. Ele é tão criminoso quanto o Fernandinho Beiramar e os outros dessa natureza. É tão criminoso quanto, né? Só que a polícia não chega lá matando banqueiro na Faria Lima. É a única coisa que tem. Mas, de resto, eu acho que precisa haver rigor. Então, esse projeto já começa pouco sério aí. É um projeto pouco sério, né? Segundo, ele restringe a atividade da Polícia Federal, que já é uma polícia com dificuldades de... né? E ao restringir atividades, é evidente que ele quer beneficiar o crime organizado. E terceiro, ele tem falhas estruturais no campo dos direitos fundamentais. Volta a repetir falhas que a gente já teve na lei de organização criminosa, que ninguém está falando aí. Ele produz crimes com conceitos indeterminados. Isso arrebenta com o princípio do nullum crime sine previa lege, não há crime sem lei anterior que o preveja, né? É um princípio constitucional. Quer dizer o quê? Que quando eu cometo uma conduta, eu tenho que ter condições de saber exatamente que essa conduta é crime. Ou seja, a lei penal ela tem que ser restritiva, ela tem que ser exaustiva nas palavras, tem que ficar claro o que ela quer atingir. Quando eu uso conceitos indeterminados na lei penal, que virou uma festa no Brasil isso, eu arrebento com isso, porque eu estou sempre incluindo naquele conceito novas condutas. E aí, qual que é o perigo que vejo? Eu não vejo esse projeto pegando banqueiro, mas eu vejo esse projeto pegando, por exemplo, liderança de movimento social. Claro. Eles criam lá um conceito, organização criminal... Ultraviolenta. Ultraviolenta. E não diz direito o que é isso, né? Daqui a pouco pega aí um movimento social que quebra uma janela de banco, pronto. Ultraviolento, claro. O movimento social quebra uma janela de banco, pronto, né? Agora, o banqueiro que está lá no ar-condicionado, lavando dinheiro, ajudando a vender cocaína de forma indireta, esse aí vai ficar preservado. É essa que é a realidade, né? Então, esse projeto, ele favorece o crime organizado de várias formas, ele possibilita usar dessa lei contra entidades e figuras sociais que não tem nada a ver com o que a gente quer combater, né? Ele deixa o capital livre para continuar sendo sócio do crime organizado. Isso é grave, isso é muito grave. Então, nem como instrumento de combate ao crime organizado ele é eficaz, ele visa proteger, na realidade. O que a gente pode pensar é, talvez, um desejo das milícias de substituir as organizações criminosas totalmente. As milícias é só um nome que se dá a organizações criminosas que são originariamente compostas por agentes do Estado, que praticam tráfico, que matam gente, que extorquem a população, que faz tudo que o crime organizado faz, né? Só que é composto por policiais militares, em geral, às vezes policiais civis, etc. Essa é a realidade, né? Que é quem comanda esse tipo de organização. É a demonstração de que o crime organizado se tornou gêmeo de certos ambientes de agência estatal, né? Pois, talvez o que queira esse crime organizado no plano político é isso, é favorecer as milícias, para tentar substituir as organizações criminosas não compostas por agentes policiais por elas. Mas o crime continua igual. Ou seja, claro. Então, pior em alguns casos. Né? Por isso, por exemplo, que tinha a pretensão de querer não obrigar a PF, quando estivesse investigando algo, a comunicar à Polícia Estadual. A Polícia Estadual está no colo do crime organizado. Aliás, as milícias do Rio de Janeiro é isso, né? Então, eu acho que, falando claramente, é um projeto muito estranho no conteúdo dele, não é sério, né? Precisaria prever de forma mais específica os crimes e não através de conceitos determinados, com uma boa técnica legislativa que não teve. Precisaria retirar essas limitações últimas que sobraram sobre a PF, já tiraram algumas, né? Inclusive limitações orçamentárias, etc. Precisaria ter um capítulo tratando da questão da relação entre crime organizado e sistema financeiro. Sim. É preciso ter instrumentos de rastreabilidade do sistema financeiro para se saber quem é que é o beneficiário último, né? É preciso ter mecanismos de controle do mercado financeiro para não deixar haver colaboração com o crime organizado. E é preciso penas mais graves para o banqueiro, que é sócio do crime da chefia do crime organizado, do que para o traficante comum. É preciso ter penas mais graves. Essa gente e penas que não se limitam à perda da liberdade. Tem que perder todo o patrimônio. Precisa perder a vida civil. O banqueiro
que auxilia o crime organizado a lavar dinheiro, etc. Precisa perder a vida civil. Esses caras saem ricos no final, Pedro. Matam gente, ajudam a matar gente indiretamente, ajudam no tráfico de drogas, arrebentam com a soberania nacional sobre territórios, né? Ajudam a fazer isso, e saem rico ainda, cara. Não pode ter dinheiro nenhum. O cara tem que ter o patrimônio confiscado. A gente tem que mudar a Constituição. Tem que prever como causa de confisco. Quando o sujeito planta maconha numa terra, ele perde a terra. É objeto de confisco. Tem que se estender esse conceito para quando o cara dá dinheiro para o crime organizado ou lava dinheiro do crime organizado. Ele tem que ter o patrimônio dele integralmente confiscado. E de qualquer laranja que ele põe, algum parente, etc. Porque no fundo não é do cara, é dele. Né? Ele não pode se aceitar fraude nisso. É isso. Né? O sujeito e tem que pegar penas longas e graves, assim, não dá para passar, alisar a mão na cabeça. Depois que eu falo que tem que ser disciplina do Estado. Só que disciplina para valer. Né? Disciplina para valer, quer dizer, eu acho que precisa. Agora, qual que é o problema que está todo esse ódio da Polícia Federal por essa gente? É porque a Polícia Federal, nos últimos meses, fez diversas operações contra o andar de cima. Começou a investigar essas relações aí. Isso deixa essa gente puta. Esses caras eles querem continuar no poder por conta do problema de segurança, querem matar pobre, querem que o crime organizado continue, porque, inclusive, é o que garante eles da política. Então, não tem... Eu fico assim, olha esse tipo de projeto, eu fico impressionado com a falta de equilíbrio, de racionalidade. Nós precisamos criar também mecanismos de aferição de políticas públicas no Brasil. Sim. Por exemplo, você vai adotar agora eu acho que vai ser fatal. O Senado vai melhorar o projeto, me parece, mas vai ainda manter penas graves, essa ilusão de que se aumentar a pena reduz o problema de segurança pública. Uhum. Não é isso. A pena precisa ser aplicada, e ela não é aplicada. Uhum. Mas nós precisamos medir isso. Nós precisamos ter mecanismos racionais de medição. Às vezes até para eventualmente submeter uma lei, de repente, a uma revisão, né? Claro, e as políticas de Estado, e eu posso estar errado. Né? Bem, essa é uma questão. A outra questão, acho que se você não tiver a produção, mesmo na lei já colocar clara a produção de políticas transversais, que não envolvam só o problema... Segurança pública não é só um problema policial. Polícia é uma parte do problema de segurança pública. Nós precisamos ter medidas de redução da desigualdade, nós precisamos ter combate à pobreza, nós precisamos ter políticas urbanas, você precisa iluminar as nossas cidades, você precisa organizar, dar racionalidade urbana à vida social, né? Você precisa dar impressão de limpeza nas cidades, porque quando vai tudo deteriorando em volta, tem aquele caso das janelas quebradas, que tem um aspecto que eu achei muito interessante isso. Quer dizer, a ideia que todo mundo fala, tem que punir pequenos crimes. Não, a ideia não era essa, a ideia era deixar a cidade salubre mesmo. Teve todo um conjunto de políticas urbanas ali para dar salubridade à cidade. Nós temos que centralizar a coordenação do combate ao crime organizado, mas temos que ter descentralização na segurança pública em geral. Nós precisamos racionalizar o Código Penal, precisa haver estímulo nesse projeto. E nós precisamos, fundamentalmente, no campo, ter uma política pública de segurança que atinja a União, Estados e municípios. Né? Sim. A União precisa coordenar, precisa estar todo mundo integrado a isso, né? Como foi o SUS. A ideia de criar um sistema único de segurança pública é isso, é tentar pensar de forma federativa, como o SUS foi pensado. E aí, me desculpe, o governo Lula, o Lula tinha no programa dele para ser eleito a criação do Ministério de Segurança Pública. Nada, para mim, justifica ele não ter criado. Ele pode perder a próxima eleição por não demonstrar para a sociedade que segurança pública é uma prioridade. Né? Sim. Eu acho imenso erro. A gente deixou para discutir a criação do Ministério da Segurança Pública depois que o ministro estava nomeado. Nenhum ministro vai deixar, né? O cara quer ter um ministério poderoso, é natural do ser humano isso. Então ele não vai abrir mão. Mas a realidade é que o Ministério da Segurança Pública toma a atenção do ministro em relação às outras áreas da cidadania que o ministro da Justiça deveria estar focado, né? Tanto que até no estado de São Paulo nós temos Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Justiça autônoma, no estado, que é muito menor que a União, né? E nós precisaríamos ter um ministério para poder desenvolver essas políticas transversais. Não adianta achar que é o ministro... Tinha aproveitado a crise do próprio governo Bolsonaro, né, Serrano? Ele desmontou ali os ministérios para remodelar, né?
claro, acho que criar o ministério, ele tem que articular políticas públicas transversais, tem que ter dentro dele uma autoridade nacional antimáfia, tem que ter esse tipo de estrutura, né, que a gente precisa pensar e discutir, mas precisa ter uma unidade administrativa imediatamente vinculada ao presidente da República, o ministro, que ele daí possa ser o articulador dessa, vamos dizer, dessa perspectiva transversal aí, que mobilize todos os ministérios em torno dessa questão, né? Agora, você vai fazer isso por um secretário subordinado ao ministro da Justiça? Não vai, né? Então, sem ser uma unidade orçamentária clara, mais nítida, e o aspecto simbólico tem que transmitir para a sociedade claramente que segurança pública é a nossa prioridade, né? Isso. Então, eu acho que isso aí foi um erro do governo, sabe? Eu estou falando aqui com toda a lealdade, você sabe disso. Claro, não. Então não tem. Eu acho que foi um erro e precisa corrigir isso. Se não for agora, pelo menos na próxima eleição. Né? Isso não é. Eu acho que o ministro Lewandowski tem feito um trabalho excelente, é o melhor ministro da Justiça que nós temos em muito tempo. Né? Então não tem nada de crítica a ele. Aliás, o Flávio Dino foi bem bom também. Os dois ministros foram excelentes, né? Então não é esse o problema. O problema é que é um problema estrutural, né? Me parece. Né? Então, e acho que a gente vai, aí falando como pessoa agora, acho que a gente vai ter algum apuro na eleição, sim, por causa desse problema, porque nós não conseguimos transmitir para a sociedade essa mensagem clara que segurança pública é uma prioridade para nós e que a gente sabe o que está fazendo e que nós queremos combater o crime organizado. Não adianta só fala, tinha que ter um projeto, e para mim esse projeto partia da criação do Ministério da Segurança Pública. Sim. A ausência desse projeto acabou facilitando para o DERIT e para essas figuras do Centrão mesmo, né, Serrano? Aos poucos o Centrão está virando uma oposição, né? Cara, tudo que você vai investigando nessa história aí aparece unha desses caras. União Brasil, Ciro Nogueira. Tem uma relação estranha aí, sabe? Tem. É o que você falou, a relação de sócio, porque a questão é o sustentáculo econômico, né, desse sistema. E esses bancos são... Talvez eu esteja exagerando, talvez seja um exagero retórico. Eu acho que, com certeza, essa montoeira de dinheiro que o crime organizado gera, é evidente que ele é lavado e é lavado por gente do mercado financeiro. Isso eu não tenho dúvida. E isso, quanto mais se investiga, mais se comprova isso. É que eu tenho uma dúvida, aí é intuição, pode ser que eu esteja totalmente errado, mas antes de investigar também tudo é possível, né? Você pode imaginar qualquer coisa, precisa investigar. Que esses fundos sejam um mecanismo de sociedade mesmo. Sejam instrumentos para o banco, para o banqueiro, investir no tráfico. Investir nas outras operações que o crime organizado ganha dinheiro. Porque é muito dinheiro circulando. O cara é natural. Essa gente quer ganhar dinheiro, né? Isso ajuda a explicar também, né, Serrano? Assim, tem a questão do tráfico de drogas, do tráfico de armas, e ajuda a explicar também porque se criou milícia, né? Birita, cara, eles falsificam biritas, faz o diabo. Quem da esquerda acha que tudo bem, não é tudo bem, não. Não. Deixou de ser há muito tempo a coisa do sujeito que é pobre, que tem um certo ambiente comunitário. Não, isso aí virou um empreendimento capitalista de altíssimo padrão, violento de forma explícita e que ameaça a nossa soberania. Então não dá para brincar. Se não brincar com isso aí, eu acho uma ingenuidade. Eu sou um defensor de direitos humanos, você sabe disso, desde guri. Claro. E muitas vezes, a minha história inteira pode ver. Né? Não estou propondo também enfrentar da forma que se enfrenta no Brasil. Polícia matando gente. Né? Não. Sendo morta, porque quem vai morrer é o soldadinho da PM lá, que vem da mesma origem social lá do morro que trafica droga. É pobre matando pobre, né, Serrano? É pobre matando pobre. Então, óbvio que eu sou contra isso. Né? Aliás, eu acho que a grande vítima desse projeto é o jovem negro que habita a periferia das grandes cidades. Essa que é o alvo. Né? Agora, por outro lado, não dá para a gente ser ingênuo, é preciso inteligência, é preciso articulação, é preciso operação de disciplina social. Nós não vamos conseguir resolver esse problema só com combate, mas nós não vamos conseguir resolver esse problema sem combate. Né? Então, eu acho que essa que é a questão complexa que está posta para nós. Agora, a extrema-direita, a visão de mundo deles é simplificadora da realidade. Né? O autoritarismo tem várias definições, dependendo do ambiente que se trata. Como é que é o Estado autoritário, a personalidade autoritária, etc. Mas como é que é o saber autoritário, né? A epistemologia autoritária? Né? É você simplificar fenômenos. Né?
Você pega um fenômeno complexo e simplifica na linguagem e vende soluções simples. Quer resolver o problema da segurança pública? Mata bandido, ponto. Quem é que diz o que é bandido e o que não é? O cara que taca a arma. Quer dizer, é um tiroteio. Mas, de qualquer forma, é isso. Quer dizer, essa é a solução para um problema ultra complexo. Resolveu no Brasil? Não. A gente só mata bandido desde a década de 70, cada vez mais, e só piorou o problema. E isso é verificável em dados, eu não estou falando nada chutado. Né? Então, essencialmente é isso. Né? Serrano, última pergunta, sei que você está corrido aí com prazos e coisas. Jorge Messias, ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente teve a discussão a respeito de maior número de mulheres, de pessoas pretas, de diversidade no Supremo, mas eu queria só ouvir tua avaliação. Foi uma boa escolha do presidente Lula, você já tem dito que sim, mas queria te ouvir agora que está confirmado. Eu posso falar no plano jurídico, né, que é a minha área. Né? Claro. Mais do que tudo. Né? Eu acho uma excelente escolha, porque ele é formado, graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, tem doutorado pela UNB, entrou para o concurso como procurador público, fez carreira na Procuradoria Pública, foi, para mim, o melhor AGU que eu vi. Eu também. É impressionante a atuação dele, muito competente. Então, é um jeito o notório saber não pode ser questionado, é ilegítimo. É ilegítimo questionar. Então, ele é muito bem escolhido, eu acho, pelo presidente Lula. É muito bem escolhido. Óbvio que tem alguns argumentos que foram usados em favor deles que eu acho que são equivocados, né? O negócio dele ser crente, né? Ser evangélico, sei lá, protestante. Isso não pode ser motivo para indicar ninguém para o Supremo. Né? Nós estamos no Estado laico. A pessoa pode tranquilamente ser protestante como ele é, não vejo nada que óbvio. Mas ficar usando isso como argumento para nomear, a mídia cogita muito isso, né? Especula muito com isso, eu não acho legal, não. As razões de ser correta a nomeação dele estão no território. É um profissional de primeiríssima qualidade, jovem, empenhado, tem energia, vai ser um excelente ministro supremo, não tenho a menor dúvida. A questão de maior diversidade é um problema real, que a gente vai ter que resolver isso no futuro. Né? Não que a Suprema Corte tenha que necessariamente ser diversa, mas é bom que seja. Bom que seja. Né? Óbvio que uma pessoa para ser escolhida para a Suprema Corte, é óbvio que eu vou falar, as próprias mulheres, etc. Concordo, não basta ser mulher, ser negra. Ela precisa ser mulher, ser negra e ter compromissos com a Constituição, com os direitos. Mas está cheio de gente assim no Brasil. Essa ideia de que falta gente não é verdade. Sim. Sei lá, eu na PUC tem 2, 3 professoras ultra qualificadas, na USP, em qualquer universidade que você for. Até nos STJs, né, Serrano? O Lula nomeou mesmo, né? Tem gente dos ministérios aí de justiça. Quer dizer, tem muita mulher, inclusive mulher, em especial mulher negra, que tem condição total de ser ministra do Supremo, tem bastante, não é pouco não, comprometidas com a Constituição, com notório saber jurídico. Né? Então, acho que no futuro tem que pensar nisso mesmo. O presidente vai ser reeleito, vai ter mais 3 pessoas para nomear, a gente equaciona isso aí. É isso. Professor, muito obrigado pelo seu tempo, que você tenha um excelente dia hoje. Muito obrigado, mestre. Até mais. Tchau, tchau. É isso, gente. Meteoro Repórter terminando agora com créditos finais, agradecendo a presença de todos vocês, meus caros, minhas caras. Vamos aqui para os créditos finais do Lojano. Achei, vamos lá. É isso, gente. Vida longa e próspera. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.